Olá, minha gente. Estamos aqui mais uma vez para uma nova unidade de aprendizagem 2. Então, dando continuidade aos nossos assuntos sobre termodinâmica. Na aulinha passada falamos de calor, temperatura, escalas termométricas. Agora a gente vai falar a respeito da dilatação. Nós vamos falar da dilatação dos sólidos, na dilatação dos líquidos e, final, a dilatação anômala da água, que tem inclusive uma curiosidade muito interessante. Então vamos à nossa projeçãozinha da nossa aula, começando pelo nosso, slide sempre de abertura do nosso Parfor. Então, passando para as nossas explicações. Então, dilatação térmica dos sólidos, né? A gente vai ter a dilatação térmica dos sólidos, depois a gente vai falar da dilatação térmica dos líquidos. O que que nós precisamos entender, né? Quando a gente fala da dilatação térmica de um sólido, a gente tem que pensar em como ela ocorre. Ela vai ocorrer basicamente porque, quando aumentamos a temperatura ou diminuímos a temperatura de um sólido, as suas moléculas, elas vão estar cada vez mais em agitação. Essa agitação vai provocar o quê? Vai provocar um espaço entre cada molécula. Esse espaço, ele pode aumentar se a temperatura aumenta, ou ele pode diminuir se a temperatura diminui. O que que acarreta? Acarreta uma modificação no formato ou, na situação do corpo. E essa alteração, essa deformação em função da temperatura é chamada de dilatação. A gente tem por hábito chamar de dilatação quando o corpo aumenta a sua temperatura, né? Mas nós também chamamos de dilatação quando o corpo diminui a sua temperatura. Mas para diferenciar uma da outra, a gente diz que o corpo, quando aumenta a temperatura e ele aumenta suas dimensões, ele vai dilatar, e quando ele diminui, né, as suas dimensões, ele vai contrair. Então, toda vez que nós tivermos uma alteração do corpo, nas dimensões de um corpo sólido, por causa da variação de temperatura, nós vamos chamar ela de dilatação térmica. Então, o que que vai acontecer? Né? Como eu coloquei, se nós temos a situação ao contrário, uma diminuição, a gente chama de contração térmica, mas é muito importante salientar que essa dilatação, ela pode ser positiva ou negativa, vai depender do que acontece com a temperatura. O que é certo é o seguinte, a dilatação térmica, ela vai ocorrer sempre nas três dimensões do sólido, ou seja, largura, comprimento e altura. O que que significa dizer isso? Que nós não temos dilatação somente numa dimensão. A gente tem dilatações, né, sempre volumétricas, ok? Embora eu vou apresentar para vocês, nós vamos analisar essas dilatações de forma separada, mas a gente tem que entender que o que realmente acontece são dilatações volumétricas, porque não tem como aumentar somente a largura, ou somente o comprimento, ou somente a altura, certo? Então é muito importante que, em função, né, do formato de alguns sólidos, a gente tem condições de analisar, né, as dilatações numa dimensão, ou em duas dimensões, ou então em três dimensões. Mas o que vocês têm que entender é que toda dilatação ela vai acontecer sempre de forma volumétrica, ok? O que acontece? Conforme o tipo de sólido, nós vamos ter uma dimensão, né, aumentando ou diminuindo mais do que as outras. Então, por exemplo, se eu tenho um cabo de aço, o que que vai acontecer? Se eu aquecer ou resfriar este cabo, o que que pode acontecer? Esse cabo ele pode aumentar ou diminuir, mas ele vai aumentar ou diminuir mais no seu comprimento. Então, ali nós podemos analisar que ocorreu uma dilatação em uma dimensão. Ah, mas as outras dimensões não dilataram? Dilataram, mas muito menos. Por consequência, eu posso analisar ela como se fosse uma dilatação linear. Aí eu pego uma chapa metálica, né? Essa chapa metálica, ela tem largura, ela tem comprimento, mas a espessura dela é muito pequena. O que que significa dizer? Que ela, quando aumentar, ela vai aumentar mais em duas dimensões. Consequência, nós vamos ter o quê? Um aumento de superfície. Então, nós podemos pensar numa dilatação superficial. E a volumétrica é a que acontece sempre. Toda vez que nós tivermos um sólido, essa dilatação ela vai acontecer sempre nas três dimensões. O que que nós vamos fazer? Nós vamos analisar cada uma dos tipos de dilatação de forma separada. Então, qual é a primeira? A dilatação linear.
ela vai ocorrer de que forma? Ela vai ocorrer em situação de sólidos em que o comprimento é a dimensão maior, né? Então, por exemplo, trilhos, né? Vergalhões de aço, fios. Essa dilatação linear, ela tem mais, digamos, evidência. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter, né, a verificação da dilatação linear em uma direção. De que ela depende, né? Então, aqui nós temos a representaçãozinha. Tem uma barra com comprimento inicial e ela vai aumentar em largura, vai aumentar em altura? Vai, mas ela vai aumentar mais em comprimento. Então, é como se eu estivesse analisando basicamente o aumento numa dimensão. Dessa forma, eu chamo ela de dilatação linear. E aí, o que acontece? Se nós não respeitarmos essa dilatação, pode acontecer alguns problemas. Tá, mas o que eu entendo por dilatação? Este ΔL. Quem é que vai ser esse ΔL? Vai ser exatamente o comprimento, né, final, na temperatura final, menos o comprimento inicial, né, na temperatura inicial. Portanto, eu posso dizer que o meu ΔL vai ser o comprimento final menos inicial. Isso é chamado de dilatação linear, que vai estar associado a quê? A variação da temperatura. O que acontece se nós não respeitarmos essa dilatação linear? Pode acontecer, por exemplo, em trilhos de trem, a situação deles se encontrarem e causarem o quê? Uma alteração na sua forma, né? E essa alteração não ter controle. Então, normalmente, o que se faz em trilhos? A gente simplesmente deixa um espaço entre os vergalhões. Consequência, quando nós temos esse espaço, a gente não sofre o risco de ter um problema do tipo da foto. O que aconteceu ali? Os trilhos, eles acabaram dilatando linearmente, né? E eles acabaram um empurrando o outro. E aí, o que aconteceu? A estrada do trem, ela acabou se entortando totalmente. Mas então, o que eu preciso entender da dilatação linear? O que ela vai me dizer? Ela vai depender da dimensão inicial, ou seja, sem esse L0, eu não tenho condições de saber o que aumentou, certo? Ela vai depender da variação da temperatura, já falamos isso. E a terceira coisa importante é o material. Os materiais, eles dilatam de forma diferente. Como que eu posso representar cada uma dessas relações? Então, o ΔL, que é a minha dilatação, ela vai depender do comprimento inicial, vai depender da minha variação de temperatura, mas também vai depender de quem? Quem é esse alfa? É uma coisa muito importante que cada material tem, que é chamado de coeficiente de dilatação linear. Ele vai me dizer o quanto que esse material aumenta em função do seu comprimento inicial para cada grau Celsius que ele varia. Dessa forma, a gente pode, então, dizer o que significa cada um deles, né? Então, nesse caso, o meu ΔL vai ser L menos L0, o ΔT vai ser T menos T0, e o L0 é o meu comprimento inicial, o L vai ser o meu comprimento final, e o alfa é chamado, então, de coeficiente de dilatação linear. Por que ele está em graus Celsius na -1? Porque ele é por grau Celsius. Né? O que nós temos? Nós temos esse ΔL, que pode ser dado em metros, centímetros, milímetros, e esse L0, que também pode ser dado em metros, centímetros ou milímetros. O que vai acontecer? Anula as unidades. Só sobra a variação da temperatura, que é dada ou em graus Celsius ou Kelvin. Nós temos que lembrar que a variação da temperatura em Celsius é igual a Kelvin. Consequência, né? Essa temperatura ela vai passar dividindo, então por isso que vai ficar 1 sobre grau Celsius. E se a gente quiser colocar na mesma linha, fica grau Celsius na -1. Né? Então, aplicações interessantes para vocês mostrarem para os alunos de vocês. O que vai acontecer? Nós vamos ter a possibilidade de trabalhar isso em aplicativos. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui na figurinha, vou abrir, né, a página. Só um momentinho. E aí nós já vamos projetar aqui a página. Então, aqui, ó. Então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho né, duas varetas, correto? E aí, eu posso mudar o material. Essa daqui é de zinco, essa aqui é de cobre. Lá está dizendo o alfa de cada um deles. Aqui o alfa é 1,7, aqui o alfa é 2,9. O que esse alfa me diz? Quanto maior o valor do alfa, mais ele dilata.
Então, se eu, né, ligar aqui o negocinho, ou seja, botar um foguinho aqui no meu aplicativo, o que que vai acontecer? O zinco aqui vai dilatar mais rapidamente. Por quê? Porque o coeficiente de dilatação dele é maior. Então, nós temos que entender que quanto maior o coeficiente de dilatação, mais ela dilata, ok? Vamos resfriar, né? Então, resfriou aqui, certo? Voltou. Vamos substituir. Vamos colocar agora o alumínio, certo? E o ferro. Observe que o ferro tem um coeficiente de dilatação superior ao do alumínio. Se nós aquecermos, né, o que que vai acontecer? O ferro vai dilatar novamente, vai dilatar mais, certo? Só que o que está acontecendo aqui? Nós temos uma coisa muito importante, né? A situaçãozinha do comportamento de como ocorre digamos, o calor vai se propagar por dentro do material. O alumínio é muito melhor condutor do que o ferro. Então, o que que vai acontecer? Nós vamos ter o alumínio atingindo uma temperatura maior e o ferro atingindo uma temperatura menor. É claro, o que que vai acontecer? Com o passar do tempo, nós vamos ter a situação se modificando. Ok? Voltando então aqui para a nossa aulinha. Então, isso nós temos a dilatação linear. Quando ocorre em duas, aqui eu estou colocando exemplos, né, de coeficientes de dilatação. Então, maior dilatação, maior coeficiente de dilatação, né? Menor dilatação, menor coeficiente de dilatação, ok? Essas tabelas vocês encontram na internet ou até mesmo em livros, né? Então, não há uma necessidade de decorar. Precisa de saber, o aluno precisa saber? Não, ele simplesmente precisa saber usar. O que que significa? Ele vai me dizer o quanto que o material está variando em relação ao seu comprimento inicial para cada grau Celsius que ele variar. Isso é específico de cada material, tá? Então, por isso que tem uma tabela, certo? Aqui eu coloquei os mais comuns. Mas existem outras tabelas muito mais completas, tá? Vamos fazer um exemplo para deixar bem claro como é que funciona. Então, o gráfico mostra como varia o comprimento de uma barra metálica em função da temperatura. Então, aqui está o meu gráfico. Determine o coeficiente de dilatação linear médio. Por que dilatação linear médio? Porque, de repente, ele dá, né? Ele pode ter alguma variação. No momento em que eu falo a palavra média, lembrem-se que sempre na média a gente está falando de algo constante. Então, eu poderia ler essa frase assim: determine o coeficiente de dilatação linear constante do metal no intervalo de temperatura considerado. O que que vai acontecer? Eu quero saber o intervalo de temperatura, que é 40 graus Celsius. Então, como é que vai funcionar? Né? Do gráfico, a gente pode obter algumas coisas, como, por exemplo, o valor inicial, comprimento inicial, 8,02 centímetros, e 8,06 é o comprimento final. Consequência, eu posso obter uma variação de 0,04 centímetros. Numa variação de quantos graus Celsius? 40. 40 menos zero. Correto? Então, eu posso determinar o coeficiente de dilatação. A partir do quê? A partir da nossa equaçãozinha da dilatação linear. Então, vai ser a variação do comprimento pelo comprimento inicial em função da temperatura. A variação do comprimento foi 0,4. O comprimento inicial está no gráfico, 8,02, e 40 graus Celsius foi a variação de temperatura. Se nós calcularmos, a gente vai chegar num coeficiente de dilatação médio. Pode ser que ele tenha valores maiores ou menores, mas esse aqui está sendo o valor médio, ok? Sempre entendo que na física o médio está associado a algo que está meio que constante, ok? Considerando que o gráfico continua com as mesmas características de T menor do que 40, ou seja, eu vou pegar aqui uma situação em que maiores temperaturas, esse coeficiente de dilatação ele permaneça, determine o comprimento da barra a 70 graus Celsius. O que ele quer? Ele quer o comprimento final, certo? Para 40 graus Celsius, ela vale 8,06. Agora, para 70 graus Celsius, o que vai acontecer? Ela vai aumentar mais. Então, o que nós temos que pensar? Como a temperatura inicial é zero, a variação de temperatura agora vai ser 70 graus Celsius. O comprimento inicial vai continuar sendo o mesmo. O coeficiente nós acabamos de determinar aqui na letra A, então eu tenho condições de achar o ΔL. Como eu tenho o comprimento inicial, eu tenho condições de achar o comprimento final. Então, ΔL vai ser L menos L0. Quem é esse ΔL? É o L0, alfa ΔT. Então, o que eu posso fazer? L0
alfa, que eu descobri, e 70 graus Celsius, que é a variação. Então, ele variou 7,02 vezes 10 na menos 2. Se eu pegar e somar ao comprimento inicial, eu vou ter o comprimento final. Então, o meu L vai ser o que ele aumentou mais o que ele já tinha. Então, 0,0702 mais 8,02. Isso vai dar 8,09 aproximadamente. Então, a 70 graus Celsius, mantidas as mesmas características, ele vai chegar a esse tamanho de comprimento. Certo? Continuando agora com a dilatação superficial. Superfície, duas dimensões. Então, nós vamos ter a dilatação ocorrendo em duas direções. Exemplos, chapas metálicas, né? Ou então onde nós temos uma situação em que a área é maior do que a espessura, né? Dessa forma, o ΔS, delta, variação da superfície, dilatação superficial, vai ser trabalhado em função do aumento da superfície, que vai acontecer em função da variação de temperatura. Consequência disso, nós vamos ter uma superfície inicial, e depois ela vai ser aquecida e vai virar uma superfície final, onde a dilatação superficial vai ser o que eu tenho, depois de variar a temperatura, menos o que eu tinha. Né? Neste caso, esse valorzinho azulzinho aqui. Como é que eu vou determinar a variação da superfície, né? Ou seja, a dilatação superficial? Vai depender da área inicial, sem a área inicial eu não sei o quanto que aumenta. Vai depender da variação da temperatura. E aqui, ó, vai depender de novo do material. Então, esse beta, ele vai ser uma coisa chamada coeficiente de dilatação superficial. O que nós temos que entender, então? Que esse, né, ΔS é a variação da área, a variação da superfície. ΔT vai ser a variação da temperatura, né? O S0 é a minha área inicial. O S vai ser a minha área final. E o beta é o coeficiente de dilatação superficial. Vejam que a unidade dele é a mesma do coeficiente de dilatação linear. Mas vamos pensar um pouquinho. Ele está dilatando, por exemplo, em largura e comprimento. Não tem duas dimensões aqui, duas dimensões lineares. Então, o que eu posso dizer? Que o beta vai ser 2 vezes o alfa. Então, vejam, se eu tenho o alfa, eu já tenho o beta. Quem é o beta é o coeficiente de dilatação superficial. O que ele vai me dizer? O quanto que a superfície aumenta em função da área inicial. Certo? Para cada grau Celsius que ela variar. Sim? Vamos fazer um exemplo. Um disco de ebonite, material, né? Tem orifício central de diâmetro igual a 1 centímetro. Determine o aumento da área do orifício quando a temperatura do disco varia de 10 graus Celsius para 100 graus Celsius. O coeficiente de dilatação superficial médio da ebonite é, no intervalo considerado, igual a 1,6 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Então, o que eu preciso saber? É um disco. Então, eu preciso saber a área inicial. Como assim? A área do orifício. Nós temos que pensar que naquela região não tem material, mas o orifício é como se tivesse o material. O que vai acontecer? Ele vai aumentar de área ou de superfície em todas as direções, certo? Não tem aquela história de que ele aumenta para um lado e diminui para o outro, correto? Então, o que vai acontecer? Quando diz que é aquecido, o orifício central aumenta de diâmetro como se fosse constituído pelo material do disco. Então, eu preciso calcular a área inicial desse orifício. Como é que eu vou calcular? Né? Nós sabemos que a área de uma circunferência é πr ao quadrado, certo? Quem é o raio? O raio é o meu diâmetro, então eu preciso trabalhar, né? Desculpe, quem é a informação que eu tenho? É o diâmetro, e eu preciso do raio. Então, vamos trabalhar lá. Como é que vai funcionar? A área inicial vai ser πr inicial ao quadrado. Quem é o R inicial? É o diâmetro inicial dividido por 2. Então, eu posso pensar, substituindo o diâmetro inicial por 2 elevando ao quadrado, eu vou ter πd ao quadrado sobre 4. Esta vai ser a minha área inicial. Calculando ela, então, substituindo com D0 1 centímetro, eu vou ter que a minha área inicial é 0,25 π centímetros quadrados. Bom, então eu descobri já a área inicial. O que ele quer? Ele quer saber o aumento, ele quer saber o ΔS. Então, como é que eu vou calcular o ΔS? O ΔS é trabalhado usando a nossa equaçãozinha da superfície, da dilatação superficial.
Como é que vai ser a variação da temperatura? Estava em 10 e foi para 100. Então, a variação da minha temperatura é 90 graus Celsius. E o coeficiente de dilatação linear, superficial, ele está fornecido no problema. Substituindo, né? Então, aplicando a fórmula, a gente tem o quê? Área inicial, 0,25π, vezes o coeficiente de dilatação superficial, 1,6 vezes 10 a menos 4, vezes a variação da temperatura. Isso vai dar 36π vezes 10 a menos 4 centímetros quadrados. Ah, tinha que passar para metro? Se o problema pede sistema internacional, sim. Ele pediu? Não. Então, mantém-se os dados do problema. Certo? Então, essa foi a nossa dilatação superficial. Vamos falar da dilatação volumétrica. Vocês viram que eu não mostrei nenhuma tabela de coeficiente de dilatação superficial? Por quê? Porque se eu sei a dilatação linear, eu sei a dilatação superficial. E, por consequência, eu também vou saber a dilatação volumétrica. A dilatação volumétrica é aquilo que eu tinha comentado com vocês, é que realmente acontece. Ela vai ampliar o quê? O volume do meu elemento. Essa ampliação desse volume se dá em função do quê? Da agitação das moléculas. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter uma variação de volume. E essa variação de volume é chamada de dilatação. Essa variação, tanto para a superficial quanto para a linear, ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Vai depender de quem? Da variação da temperatura. Se a temperatura aumenta, essa variação é positiva. Se a temperatura diminui, essa variação é negativa. Então, é muito importante que vocês entendam o que está realmente acontecendo. Então, se eu tenho um volume inicial, eu vou aquecer e ele vai ter um volume final. Da onde que o ΔV vai ser quem? O volume final menos o inicial. De que depende esse ΔV? Depende do volume inicial, depende da variação da temperatura e do gama. Quem é o meu gama? O gama é exatamente o coeficiente de dilatação volumétrica. Então, né, descrevendo cada um desses elementos, né, ΔV, variação de volume, ΔT, variação de temperatura, V0, volume inicial, V, volume final, né, e o gama é o nosso coeficiente de dilatação superficial. Quantas dimensões nós usamos? 3. 3 dimensões lineares. Por consequência, o meu gama é 3 vezes o alfa. Exemplinho, o coeficiente de dilatação linear médio de um sólido homogêneo é 12,2 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Um cubo desse material tem volume de 20 centímetros cúbicos a 10 graus Celsius. Letra A, determine o aumento de volume sofrido pelo cubo quando sua temperatura se eleva para 40 graus Celsius. Então, o que eu preciso? Eu preciso, primeiro, me lembrar, eu estou fornecendo coeficiente de dilatação linear. Eu tenho que me lembrar que o gama, que é o volumétrico, é 3 vezes ele. Então, vamos calcular. 3 vezes 12 vezes 10 na menos 6, isso vai dar 36,6 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Então, agora já sei o coeficiente de dilatação volumétrico. Aí, quem é o volume inicial? Os 20 centímetros cúbicos. Quem é a variação de temperatura? Para a letra A, é 40 menos 10. Então, a variação é 30 graus Celsius. Substituindo na nossa equação, nós temos, então, que o volume, a variação de volume vai ser 20, que é o volume inicial, 36,6 vezes 10 na menos 6, que é o coeficiente de dilatação volumétrico, e 30, que é a variação da temperatura. Consequência, ele vai sofrer um aumento de 0,022 centímetros cúbicos. De novo, eu torno a relembrar. Precisa passar para o sistema internacional? Se o problema pede, sim. O problema não pediu? Não tem porquê. Ok? E aí? Ele quer a letra B. Ele quer saber a dilatação relativa, né, correspondente a esse aumento expressa em porcentagem. Nós não podemos esquecer que a porcentagem é uma regrinha de 3. Então, o que nós temos que pensar? A dilatação relativa vai ser quem? A variação do volume em função do volume inicial. Ou seja, o quanto que aumentou percentualmente em relação ao que tinha. Então, isso vai dar, né, 0,022 dividido por 20, isso vai dar 0,0011. Só que isso está numa dilatação relativa. Eu quero o quê? Expressar isso em percentual, então eu multiplico por 100%. Então, se eu multiplicar 0,011 por 100%, eu vou ter 0,11%. Ou seja, este sólido, este elemento,
Este cubo, ele aumentou 0,11% no seu volume quando aumentado de 10 graus Celsius para 40 graus Celsius. É isso que significa esse valorzinho que está aqui embaixo. Continuando, nós vamos falar agora na dilatação, né, dos volumes, né, dos líquidos, desculpe. Mas antes, se vocês observarem, nós sempre temos o quê? Vamos voltar aqui rapidinho. Ó, nós sempre temos a variação, a dilatação, dependendo da situação do volume inicial, do comprimento inicial, da área inicial. O que é esse gama? O material. E quem é essa variação de temperatura? Então, eu posso pensar de uma forma geral, que é o que eu vou colocar aqui, né? De uma forma geral, eu posso dizer que o aumento de temperatura significa moléculas vibrando, né? E esse aumento de moléculas significa dizer que vai aumentar a distância entre as moléculas. Por consequência, vai aumentar o tamanho do corpo. Consequência, nós podemos dizer que a dilatação depende da dimensão inicial, comprimento inicial, volume inicial, área inicial, do material, que é o alfa. Nós temos o beta, que é 2 vezes o alfa, nós temos o gama, que é 3 vezes o alfa. E da variação de temperatura. Essa variação de temperatura, se não acontecer, não tem dilatação. Ok? Então, nós temos uma forma, regra geral, e isso que está sendo apresentado aqui para vocês. Vamos para, né, uma aplicação direta desse elemento, que é a nossa lâmina bimetálica, também conhecida por termopar, tá, gente? Essa lâmina bimetálica, ela é um par metálico unido por materiais diferentes. Então, nós vamos ter tipo um sanduíche, né? 2 placas, por exemplo, coladas, né? E com a possibilidade de dilatação. Como elas têm alfas diferentes, né? Porque elas são de materiais diferentes, o que vai acontecer? Quando ocorrer uma dilatação, nós vamos ter uma dilatando mais que a outra, e isso vai provocar o quê? Uma alteração no formato da lâmina. Então, se eu tenho 2 lâminas de mesmo material, elas vão dilatar junto. Se eu tenho lâminas de materiais diferentes, elas não dilatam junto porque elas têm alfas diferentes. Então, se eu pegar lá um metal A e um metal B, eu vou aquecer esses dois, vai sofrer a mesma variação de temperatura, ambas têm o mesmo comprimento inicial. Mas como o alfa é diferente para cada lâmina, o que nós podemos dizer? Que elas vão acabar encurvando. E aí eu lanço uma pergunta. Ao ser aquecida, a lâmina sofre um encurvamento. Maravilha. Nessas condições, o que vai acontecer? O metal A possui maior ou menor coeficiente de dilatação linear? E aí nós temos que pensar da seguinte forma. A lâmina vai se encurvar sempre para o lado de menor coeficiente de dilatação linear. Então, o que vai acontecer? O metal A, neste caso, ele vai o quê? Ter o maior coeficiente de dilatação. Então, nessa situaçãozinha, eu posso dizer, né, que essa lâmina se encurvou porque o metal B tem menos, né, coeficiente de dilatação. Isso tem uma aplicação direta, né, em situações de circuitos elétricos. Por exemplo, tem aqueles elementos, né, tem um sensor de presença que acende a lâmpada, tá correto? E nós tínhamos antigamente, né, aquelas minuteiras que ficavam em corredores de apartamento, né? Que tu apertava o botão, aquilo ficava funcionando, e de repente, pá, desligava. O que era isso aí? Era uma situação utilizando lâminas bimetálicas. As lâminas bimetálicas hoje também são utilizadas como o chamado termopar, né? Então, eu tenho condições, conhecendo exatamente essa deformação ela pode gerar uma diferença de potencial em função da sua resistência, e essa diferença de potencial pode ser calibrada e ser trabalhada como se fosse um termômetro. Então, por exemplo, um termômetro líquido, ele tem limite, né, de temperatura. Agora, um termômetro metálico, não, ele tem digamos assim, o limite de temperatura dele é maior, então ele pode ser usado para grandes temperaturas. Só para que vocês tenham como informação, a temperatura da boca de um fogão, né, aquela azulzinha, ela oscila entre 700 e 720 graus Celsius. Então é muita temperatura. Um termômetro comum não teria condições de medir. Então ali eu utilizo um par bimetálico, chamado de termopar. Certo? Aí, vamos fazer um exemplinho. A figura abaixo representa uma lâmina bimetálica.
O coeficiente de dilatação linear do metal A é a metade do coeficiente de dilatação do metal B. A temperatura ambiente, a lâmina está vertical. Se eu aumentar a temperatura em 200 para 200 graus Celsius, o que vai acontecer? A lâmina vai continuar vertical? Não. Essa lâmina ela vai se encurvar. E aí nós temos que nos lembrar o quê? Que ela vai se encurvar sempre para o lado de menor coeficiente de dilatação. Nesse caso, né, aqui, como ele está dizendo que o A tem a metade, então ela vai, né, acabar entortando para o lado do A. Então ela vai se curvar para a esquerda, certo? Dilatação dos líquidos. Como assim? O líquido dilata, né? Exemplo clássico de dilatação dos líquidos é quando nós temos o quê? Nós temos o leite. Quem não deixou um leite virar já no seu fogão, né? Então, o que nós temos aqui? O líquido, ele não apresenta forma própria. Ele vai apresentar a forma do recipiente que eu colocar. Então, não existe a possibilidade de aquecer um líquido sem ele estar dentro de um recipiente. E não existe a possibilidade de aquecer um líquido sem aquecer o recipiente. Tá? Então, o que vai acontecer? Toda vez que a gente fala na dilatação dos líquidos, eu tenho que pensar na dilatação do sólido, ou do recipiente, que também vai estar, né, vinculado a este líquido. Então, o que nós temos que pensar? Que no aquecimento, né, de um líquido, a gente tem que pensar que além do líquido que vai se dilatar, nós também teremos um recipiente que vai se dilatar. E aí o que pode acontecer? Se esse líquido dilatar mais que o recipiente, pode acontecer um transborde. Então nós temos que pensar que existe uma dilatação do líquido, existe uma dilatação do recipiente e existe uma dilatação entre o líquido e o recipiente. Então, o que a gente pode pensar? Vamos considerar um recipiente totalmente cheio de um líquido a uma temperatura inicial. Se nós começarmos a aumentar a temperatura do conjunto, recipiente mais o líquido, né? O que nós vamos ter? Nós vamos ter uma temperatura final. Então, o que vai acontecer? Nós vamos notar um extravasamento desse líquido, né? Então, eu botei aqui um ladrãozinho, né, para mostrar esse extravasamento. O que nós temos que pensar? Que a dilatação aparente do líquido é igual ao volume que foi extravasado. Ou seja, o líquido dilatou mais do que o recipiente, então ele extravasou. Então, ali eu tenho uma dilatação aparente do líquido. A dilatação real do líquido vai ser dada, então, por quem? Pela soma de que do aparente mais a dilatação volumétrica sofrida pelo recipiente. Por quê? Porque os dois vão dilatando juntos, Aí chega um determinado ponto, o líquido ultrapassa essa dilatação e ele extravasa. Então, nós temos que pensar que a dilatação real é a soma da dilatação do recipiente mais o que extravasou. Desse jeito, a gente pode pensar assim: a variação de volume real vai ser igual à variação de volume aparente mais a variação do volume do recipiente. Só que a variação do volume é dilatação volumétrica. Então, eu tenho que pensar, como é que eu calculo a dilatação volumétrica? Né? Vai ser o volume inicial, o coeficiente de dilatação volumétrica e a variação da temperatura. Só que agora aqui eu tenho que diferenciar as situações pelo gama. Esse gama é o real, é os dois juntos. Esse gama é o aparente, é só do que extravasou. E esse gama é o do recipiente, correto? O que nós queremos? Nós queremos descobrir o gama real. Então, eu vou isolar. Para isolar, eu vou simplesmente passar o ΔT e o V0 dividindo. Como o volume inicial, tanto, né, da situação aparente, quanto do recipiente, quanto do real, é exatamente igual, a variação de temperatura também é igual, eu posso simplificar. Consequência, eu posso chegar nessa relação. Que é uma relação lógica, né? O gama real vai ser o gama volumétrico, né? Que extravasou, mais o gama do recipiente. Certo? Mas se os gamas forem diferentes, por isso, então, essa diferença na hora de salientar, né, que eu tenho gamas aparente e o gama do recipiente. Entenderam? Vamos pensar aqui. Quando um recipiente totalmente preenchido com líquido é aquecido, a parte que transborda representa sua dilatação. Tarará. A dilatação tarará, do líquido é dada pela tarará, da dilatação do frasco e da dilatação tarará.
Com relação à dilatação dos líquidos, assinale a alternativa que ordenadamente preenche de modo correto as lacunas do texto acima. Então, nós podemos pensar, refazendo a frase, né? Quando um recipiente totalmente preenchido com líquido é aquecido, a parte que transborda representa sua dilatação aparente. A dilatação do líquido, real do líquido, é dada pela soma, né, da dilatação do frasco mais a dilatação aparente. Ok? Então, aqui foi só um exemplo para dar a lembrança de como acontece a dilatação dos líquidos. E por último, gente, a gente precisa falar dessa dilatação aqui. Ela tem uma curiosidade muito importante, porque ela explica o porquê que nós temos o congelamento dos rios na parte superior, né? E embaixo daquele congelamento nós temos água. A água, gente, ela tem uma dilatação anômala. Essa anomalia, são duas, ela vai estar associada inicialmente de 0 a 4 graus Celsius, né? E depois abaixo de 0 graus Celsius, ok? Então, o que nós temos? Uma situação, se eu vou aquecer um elemento, né? Nós sabemos, se eu pego um líquido qualquer, que não, né, que não tem a base de água, o que vai acontecer? De 0 a 4 graus Celsius, ela vai aumentar o seu volume. Já a água, ela diminui o seu volume de 0 a 4 graus Celsius. E aí, o que vai acontecer? Se o volume diminui, nós podemos pensar na densidade da água. Significa dizer que se a água está entre 0 e 4 graus Celsius, ela está diminuindo o seu volume, ela está aumentando a densidade. Quando ela chega em 4 graus Celsius, ela atinge o menor volume. Por consequência, ela vai ter a sua maior densidade. E aí, o que significa dizer isso? Se nós tivermos variações de temperatura dessa água, essa água vai ter densidade diferente. E nós sabemos que quem é mais denso vai para o fundo, quem é menos denso sobe. Então, se nós pensarmos num rio, em cima a temperatura de 5 graus Celsius, correto? A parte superior do rio vai também estar a 5 graus Celsius. Aí o que acontece? Há um resfriamento na parte superior de 4 graus Celsius. A parte superior também vai ficar com 4 graus Celsius e a parte de baixo está com 5. Essa de 4 graus Celsius fica mais densa, então ela desce. E a de 5 vai começar a subir. Essa diferença de temperatura, por causa, né, da diferença de densidade, ou o contrário, vai provocar aquilo que nós chamamos de correntes de convecção. Então, a água a 4 graus Celsius, por ser mais densa, ela vai descer, a água que estava embaixo a 5 graus Celsius vai subir, certo? Só que, o que acontece? Em cima resfria, vai para 3 graus Celsius. E aí, o que aconteceu? A densidade começa a diminuir. E aí, então, aquela água a 3 graus Celsius, ela tem uma densidade menor que a água que está embaixo a 4 graus Celsius, e aí as correntes de convecções cessam. Se a temperatura aqui em cima continua a diminuir, vai formar gelo, mas a água que está aqui embaixo é uma água a 4 graus Celsius. Ok? Então, se vocês pegarem, por exemplo, uma forma de gelo, colocar no refrigerador, no congelador, e não deixar muito tempo, vocês vão ver que sempre vai formar uma camada de gelo na parte superior, certo? Aquela aguinha que está ali embaixo, ela está a 4 graus Celsius. Isso exatamente por causa dessa dilatação anômala da água. Então, ela tem essa anomalia de 0 a 4 graus Celsius, ao invés dela aumentar a densidade, ela diminui, desculpa, ao invés dela aumentar o seu volume, ela diminui, né, o seu volume. Consequência, ela vai aumentar a sua densidade. Acima dos 4 graus Celsius, ela continua como se fosse um líquido normal. Essa foi a primeira anomalia. A segunda anomalia está associado a abaixo de 0 graus Celsius. Então, o que vai acontecer? Ela vai ter uma diminuição, a 4 graus Celsius ela tem, né, o seu volume, e aí o que vai acontecer? Quando ela está a 0 graus Celsius, ela sofre uma expansão. Isso faz explicar o porquê que alguns recipientes de vidro, por exemplo, acabam quebrando dentro do congelador, né? Pega lá uma cerveja em garrafa, né? O que pode acontecer? Aquela cerveja ela pode estourar. Por que ela vai estourar? Porque o vidro, né, não, ele tem um formato de volume fixo, só que a água ela vai expandir. E se ela expandir mais, ela pode acabar quebrando. Então, as duas anomalias da água estão associadas ao quê? Estão associadas à situação de temperatura. A 0 graus Celsius ela expande,
E de 0 a 4 graus Celsius, ela diminui o seu volume, aumentando a sua densidade. Certo? Então, só um momentinho, vamos parar aqui de compartilhar. Aqui. Uma coisinha importante que eu tenho que salientar aqui para vocês, tá? É exatamente, vai estar nesse vídeo, a explicação. Vocês vão ter uma segunda atividade. Lembrem que nós temos sempre, cada aula, cada unidade de aprendizagem, nós temos uma atividade que terá que ser feita. Ao todo serão 8. E é muito importante a gente lembrar disso. E a atividade dessa unidade, ela é um pouquinho diferente da anterior. Por quê? Porque agora vocês vão ter que postar. Então, como é que vai funcionar? Deixa eu só compartilhar aqui, né, o nosso ambiente. Tararã. Então, vamos abrir aqui. Deixa eu pegar o testezinho lá e já vamos mostrar para vocês. Então, vamos compartilhar aqui. Não, aqui. Vocês vão ter algo mais ou menos parecido com isso aqui, certo? Aí, o que vai acontecer? Vocês vão ter lá iniciar a tarefa. Aí, vocês vão receber algo assim, ó. Uma questão com algo aqui para postar. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão inserir, né, aqui, ó, imagem, carregar a imagem do computador de vocês ou do celular de vocês. Qualquer imagem, tá, gente? Qualquer imagem. Então, por exemplo, vou pegar essa imagenzinha aqui e coloca lá e envia. Ela vai ficar aqui. O que será postado aqui? A resolução da questão. Então, é muito importante que vocês consigam, né, responder a questão. Vocês vão resolver no caderno, resolver numa folha, e aí vou tirar uma fotinho e postar essa fotinho aqui. Serão 4 questões, envolvendo dilatação dos sólidos e dos líquidos, certo? Não tem tempo. A única coisa que vocês terão que cuidar é aqui, ó, certo? Que vocês terão que enviar esse teste, porque se não enviar esse teste, não vai aparecer para mim. E, diferentemente do anterior, vai aparecer para vocês, né, sem nota. Por quê? Porque eu preciso corrigir. Entenderam? Então, não se preocupe se aparecer lá, que, né, como se não tivesse nota. Na realidade, vocês precisam, né, ter como enviado. Então, quero sair daqui, né? Sair, por algum motivo faltou internet ou faltou luz, correto? Então, eu vou lá no meu ambiente de novo, entro, vejo a minha disciplina, vou lá no meu teste da unidade de aprendizagem 2, que ela está lá na página 3. Na página 3, aqui está o conteúdo, aqui está a aula, né? E aqui está o exercício. Aí eu vou lá e volto. Ó. Vamos fazer a pré-visualização de novo. O que acontece? Né? A questãozinha 1, ela vai estar salva aqui. Tá, Aston, mas não apareceu para ti, porque eu não estou fazendo como vocês, eu estou fazendo como se fosse professor, certo? Então, vamos fechar aqui só para vocês verem. Vou fechar aqui e vou dar um refresh. Tá? Então, ela vai aparecer aqui para vocês a solução. O que vai acontecer? Posso fechar? Posso. Se eu não apertar o botão de enviar o teste, ele não vai terminar. O que eu aconselho vocês a fazer? Fazer as 4 questões, depois de ter feito, tira as fotinhos e faz o upload delas aqui. Certo? Espero ter ajudado vocês. Nos vemos na semana que vem para falar de calorimetria. Um beijo a todos, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.